Então vamos iniciar com a nossa oração, nos entregando na mão de Jesus, agradecendo a Ele por esta grande oportunidade que Ele nos coloca diante de todos para receber o seu amor, o seu carinho e a luz para que sejamos todos fortalecidos e curados. Vamos então meditar e orar alguns minutinhos com Jesus. Momento maravilhoso. Nossa gratidão também a essa equipe que nos assiste, do Dr. Bezerra de Menezes. Somos muito gratos a ele e a sua equipe por todo o apoio que nos dá, por todo o conforto que nos traz através de nossas orações, de nossos pedidos, sempre nos atendendo e nos trazendo a saúde espiritual e material. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade de termos esta equipe maravilhosa junto de nós. Muito bem, nossa reflexão, nosso estudo de hoje é o item 8 do capítulo 16, onde fala sobre as desigualdades das riquezas. Então, esse item 8 nos traz a seguinte orientação. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não, ou são por razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderadas e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna, igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente. Que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver. Isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, supondo-se que ela desse a cada um a necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente, segundo as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus dá às pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva, e por isso a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para a experimentar, servir-se dela,
e provar o uso que ela sabe fazer, mas como há a impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia e o aprimoramento do globo, com isso, sofreria. Cada um a possui a seu turno. Quem não a tem hoje, já a teve ou terá numa outra existência. E quem a tem agora, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem de sua fortuna. Os ignóbeis, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca e se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens na terra. Mas, se em lugar de limitar a visão à vida presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos. E os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela abusam, não será nem com os decretos que nem com as leis suntuárias, e se remediará o mal. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei da caridade. Maravilhoso, muito bom. Agora nosso irmão Davidson tem a palavra. Davidson, por favor. Uma ótima noite a todos. Ficou claro que se nós juntarmos as riquezas, o dinheiro de todos os brasileiros e distribuirmos igualmente para cada um, é questão de tempo vai surgir uma nova classe de milionários e outra classe de pobres e outras classes intermediárias. Já na Alemanha, que eles tiveram muito mais educação, mais disciplina, mesmo assim vão surgir essas classes, mas não tão acentuadas como no Brasil. Aí eu estou tocando no tocante à educação. Mas vão surgir as classes e nós vamos considerar nesse estudo. Por quê? Porque cada um está num determinado estágio intelectual e moral. Tem a ver com a parábola dos talentos, que nós já estudamos. O que ganhou 5 talentos imediatamente já vai sair trabalhando, e ele tem os talentos, enquanto que o outro que recebeu um com medo, o medo gera paralisia, o medo em excesso gera paralisia. O departamento de imaginação paralisa a pessoa, e ele que escondeu nada fez. Por outro lado, se todos fossem ricos, faltariam trabalhadores para determinadas funções. Jesus foi carpinteiro. Paulo, em determinados momentos, no deserto, ficava ali, olha, como um artesão, podemos dizer assim. Bom, bem como muitos não trabalhariam. Você vê que tem tudo a ver com o intelectual e o moral. Né? Como alguém consegue ficar sem trabalho numa ociosidade, a negatividade penetrando? Mas tem gente que fica. Tem gente que gosta, que é um dos pecados capitais, a preguiça. O cara é preguiçoso, cara. Ele é preguiçoso. Ele vai ter outras oportunidades. Se Jesus e Deus está trabalhando agora, o cara é preguiçoso. Não é fácil entender, mas temos que compreender, possivelmente poucas reencarnações, tem vários fatores aí para trás. Mas não é esse o nosso foco. A igualdade das riquezas sempre foi questão muito discutida nos meios sociais e políticos das sociedades, somente quando se considera a inveja.
Enfim, no livro dos Espíritos, diz que as igualdades das riquezas, que inutilmente procurará se resolver, só levando. Ele afirma que inutilmente procurará se resolver, só analisando esta vida atual. Cá entre nós, quem só pensa nessa vida atual tem uma visão curta. É uma visão curta. A gente vê, nós trabalhamos aí, estudamos na semana passada, as outras riquezas, e as pessoas acabam desperdiçando riquezas gratuitas, mas uma visão curta, porque só está pensando nesta vida. Nós temos que pensar nessa vida, mas temos que ter um planejamento de médio e longo prazo. Por que não? É o que Kardec sugere. E Kardec pergunta, por que todos os homens não são igualmente ricos? Não são por não serem igualmente inteligentes. Aí vamos lá. Mas inteligência, sim, são várias inteligências. Tem inteligência musical, corporal, inteligência do interrelacionamento pessoal. É muito comum ver avô falar, ai, meu neto mexe no celular, papapá. Mas o neto não tem inteligência do interrelacionamento pessoal. Ele fica com aquela inteligência dele lá, travada em algum lugar escondido com o computador. Olha bem o que eu estou dizendo aí. Mas ele é inteligente, sim. Apenas inteligente no lógico racional. Já na inteligência espacial, que tem uma visão mais ampla, nas 3 dimensões, inteligência do interpessoal, pessoas que têm facilidade em resolver os problemas internos, é travado. A pessoa, eu estou depressivo, e fica parada há anos. Que empresa que vai querer manter um trabalhador desse? Então, olha, são várias inteligências, são tomar cuidado na época que foi escrito isso, no século retrasado. Então, olha, não são muitas vezes ativos, laboriosos, trabalhadores, e não são previdentes para conservar, não poupam. Lembra o segredo dos americanos: trabalho duro, honestidade e poupança. E isso na década de 80, 90, agora com essas novas gerações está um pouco mudado, mas não quero entrar aí. Então, tem gente que não gosta de trabalhar, gente. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta, mas não muito de trabalhar. E tem gente que gasta acima do que recebe. Ele quer ter uma vida que não deveria ter. Cai no assédio do consumismo. Nesse último caso, os bancos agradecem, porque eles ficam pagando juros. Compra lá em 24 meses. Se ele juntasse aquele dinheiro e comprasse à vista, fazendo uma ótima negociação, isso que os ricos fazem, é isso que os ricos fazem, por isso que eles são ricos, ele não pagaria tanto por um computador, por exemplo, um celular, porque ele divide em 36 meses, dá para comprar 2 ou 3 celulares depois com o tempo, se você colocar taxa de juros. Mas fiquem tranquilos, os bancos agradecem. Lembra da caderneta? Lembra do baú da felicidade? O Silvio Santos começou com isso e todas as redes varejistas abraçaram. Né? Pagam caro, porque compram em várias prestações e realizam o sonho. Aquela coisa toda. Nós temos que considerar também que os miseráveis hoje provavelmente foram maus ricos em vidas anteriores. A gente olha, ficamos com dó, temos que ter piedade, temos que ajudar, mas temos que considerar o que está por trás daquilo. Os ensinamentos, as curas, as libertações. Possivelmente não utilizaram de uma forma útil a riqueza que tinha em vidas anteriores. É a lei da ação e reação. Eu não acredito. Não tem problema, irmão, não precisa acreditar. Uma hora você vai perceber que ela realmente existe, nessa aceleração, porque antigamente você aprontava uma, levava muito tempo para ter a reação, levava anos, aí você não relacionava, não, isso acontece com todo mundo, aquela conversa furada, agora não, na aceleração. No dia seguinte, possivelmente, já está vindo a cobrança. E vai chegar. Do jeito que está se acelerando, daqui uns 5, 6 anos, quem não for do bem vai captar rapidamente mesmo. Quem for do bem, ao fazer o bem, ele vai perceber. Portanto, momentos de muitas verdades para a gente se libertar. Da mesma forma que os miseráveis de hoje poderão nascerem ricos em próximas vidas, bem como os ricos de hoje
poderão ser pobres em vidas futuras. Todos nós passaremos por várias experiências na pobreza e na riqueza. É que a sociedade discrimina, então a gente dá muita importância para isso. Se for ver bem, não precisa de tudo isso para viver. Eu vou repetir várias vezes. João Batista, lá que batizava, não o João Evangelista, o João Batista que batizou Jesus, ele vivia de mel e de gafanhoto. Eu estou aí para dizer, porque gafanhoto tem proteína. Se eu comer alguns ovos e mel, eu estou com a minha vida na boa. Enfim, eu vou repetir. É visão curta pensar somente uma vida. Não, tem uma visão de longo prazo. Não tem, irmão. Você não consegue enxergar aí. Daqui 5 anos, como é que você vai estar? Poucas pessoas planejam. Não é da cultura brasileira. Aqui, no grupo, daqui 10 anos, como é que vocês vão estar? Vocês já pararam para pensar? Hã? É para refletir. Portanto, é para refletir. A riqueza existe, conforme foi muito bem mencionado no texto do Evangelho, para ajudar o progresso, a melhoria contínua da humanidade. Contínua. Pode não dar impressão, mas é um progresso contínuo. E mesmo para ajudar os mais carentes. Já a pobreza contribui para a gente trabalhar o orgulho, o egoísmo, bem como desenvolver talentos escondidos, que você tem que se virar nos 30, né? Além da expiação que nós já comentamos. O que nós plantamos ontem, estamos colhendo hoje. O que nós plantamos ontem, estamos colhendo hoje. Mas que nós estamos diferentes. Plantasse diferente, irmão. Plantasse, olha, abacaxi, mas que minha maçã. Irmão, acorde, irmão. Até quando vai ficar nessa ilusão? O que plantarmos hoje, colheremos amanhã. E aí eu vou trazer um exemplo de um bom rico, um ótimo rico que eu admirei demais. Ele já desencarnou, eu tenho certeza que ele não morreu, ele desencarnou porque ele não era pegado. Isso em face de pessoas que tiveram contato com ele. Eu não tive, mas tive informação dessas pessoas. Antônio Emílio de Moraes, do grupo Votorantim. Na época eles tinham aí um faturamento de 24 bilhões de reais. Atuavam no setor de cimento, celulose, bancos, processamento de suco de laranja. Ele era viciado em trabalho. Tanto é, vocês não precisam acreditar, que na lua de mel dele, em Paris, ele aproveitou para fazer um estágio em uma siderurgia. O Antônio Emílio. Eu conheci um engenheiro chinês, morava em São Paulo, da Zéia Bromoveri, que o prazer, trabalhamos juntos, que ele encontrava com o Antônio Emílio a cada, pelo menos 2 vezes ao ano. E o Antônio Emílio visitava, ele tinha mais de 80 empresas, hein? Ele visitava e fazia questão de visitar a sua usina hidrelétrica, que era do Grupo Votorantim, e esse amigo chinês, muito animado, e eu perguntava, e como que é o Antônio Emílio? Porque eu tinha curiosidade. Ele falou, ele é uma pessoa muito simples, ele me chama pelo nome. Ele era simplesmente um engenheiro da Zéia Bromoveri, lá de Osasco. Então, olha, ele era conhecido como um homem avesso, contrário ao luxo e bastante conservador. A gente vê aí, as pessoas ganham um trocadinho e já começam a empinar, saem empinadinhos pela rua. Tá vendo? Aqui, inclusive, aqui em Bauru, tinha um dado muito interessante que eu conheci. O faturamento das locadoras de automóveis era no final de semana. Bauruenses que alugavam para aparecer. Isso um bom tempo atrás. Hoje eu não sei como é que está. Então apareça. E ele era apaixonado pelo teatro, escreveu peças para contribuir, Brasil S.A. sobre o mundo financeiro, Antônio Emílio, SOS Brasil, eu lembro na época, sobre a saúde no país. Ele era preocupado com o Brasil. Acorda Brasil sobre educação. E além do teatro, ele acertava música erudita lá no Hospital da Beneficência Portuguesa. Com tudo ele, imagine tocar mais de 80 empresas, hein? Eu conheço gente que reclama que toca uma pequena empresa. O cara reclama. Ele, todo domingo de manhã, lá na Beneficência Portuguesa, ele era o provedor, ele mantinha praticamente, né? Ele gerenciou. E ele levava nesses concertos também crianças carentes de Heliópolis, um dos bairros mais carentes de São Paulo. E aqui não aparecem as caridades que ele fazia. E um detalhe, eu fiquei sabendo isso com uma pessoa que esteve em contato com ele
ele estudava todas as noites 30 minutos sobre cardiologia. Era uma das pessoas que mais entendia sobre cardiologia, orientava os médicos, inclusive na beneficência, segundo informações que eu recebi. Foi um rico que eu admirei demais, demais. Não é fácil encontrar ricos assim, viu? No mundo todo, viu? Não é fácil. Amigos de Itapeva, que tiveram contato com os filhos dele, que tem lá ele tinha ali uma área, o grupo Votorantim muito grande, e tiveram contato, ele colocava os filhos para passar por funções baixas. Eu falo funções, no organograma da empresa, o camarada não entrava como gerente, diretor, que é muito comum. É muito comum. O empresário, o filhão dele, tadinho, pele fina, não estou generalizando, tá? Já entra na cabeceira, muitas vezes sem conhecimento. Aí passa a geração, acaba com a empresa. Geralmente acontece isso. E depois, eu lembro deles comentando lá em Itapeva que ele chegou a trabalhar no torno, um dos filhos dele. Eu precisaria confirmar a conversa que chegou para mim. Ele andava sempre com terno antigo e amarrotados. E era zombado pelos amigos. O pessoal falou, esse terno antigo, amarrotado. Ele não estava nem aí com a peteca. E durante muitos anos, ele dirigia o próprio carro, porque olha, o risco de um camarada desse ser sequestrado era grande, que era uma postura da maior parte dos grandes empresários de indústria no Brasil, sempre com um guarda-costas. E andava na boa. E ele gostava de sentar no banco do passageiro do taxista, puxava a conversa e sempre pagava algo a mais ali. Sempre pagava algo a mais. São ricos bem enviados por Deus. E aqui eu estou trazendo o tal do Sadio Mané. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, é um jogador de futebol africano, senegalês, atua no Liverpool, é um dos atletas de maior sucesso da atualidade na Europa. Foi elogiado pelo Messi, outro grande jogador argentino, né, como o melhor jogador de 2019 do mundo. Esse atacante africano, hoje ele tem mais de 27 anos, porém ele não segue o padrão das principais estrelas do esporte do mundo. Ele dispensa itens de luxo em nome da caridade. E ele tem um comentário dele que saiu na imprensa, e eu guardei muito, fantástico. Por que eu teria 10 Ferraris, o automóvel italiano Ferrari, 20 relógios de diamante, possivelmente Rolex, e 2 jatinhos? Por quê? O que significaria para mim e para o mundo eu ter essa eu vou usar o termo luxúria, né? Porque não deixa de ser. Questionou Mané numa entrevista aos grandes jornais europeus. O jogador, antes de se consagrar como campeão europeu, contou que construiu escolas e estádios de futebol e frequentemente envia dinheiro para compra de roupas e comidas para as pessoas pobres na África. Olha aí. E ele diz na entrevista, são entrevistas que a gente tem que guardar, salvar em algum lugar. Passei fome, tive que trabalhar no campo, na roça, passei momentos duros, jogava futebol descalço, portanto aí a gente já está vendo que era um camarada esforçado, tá? Os 5 talentos, olha aí. Não tive a mesma educação que os outros, mas hoje, com o que conquistei no futebol, posso ajudar meu povo. Posso ajudar meu povo. Eu vou repetir, porque é forte, né? Esse camarada é rico na riqueza espiritual. Já é rico na riqueza espiritual. Deve ser rico em todas as riquezas. Lembra? Riqueza material, dinheiro, riqueza do status, ser bem recebido na sociedade. Riqueza do tempo, ele aproveitou bem o tempo. Com certeza, treinando. Deve estar treinando nesse momento. Não deve estar assistindo Netflix, não está aí. Morou? Saúde física, mesmo passando fome, ele se cuidou. E a saúde espiritual? É um riquíssimo. Né? Você já deparou com alguém pedindo em uma padaria um trocado para comprar pão e leite e ser menosprezado? Acho que vocês já viram isso. Opa, são poucas pessoas que ajudam no sinaleiro. Conversa com as pessoas que estão no sinaleiro. Você vê pelo jeitão dele. As pessoas perdem oportunidades. Lembra, a principal riqueza é
Aí espiritual, cara. Ô meu, até quando? Século XXI. Jamais em 2000 anos nós estamos nessa conversa aqui, estamos tendo agora aqui. Há mais de 2000 anos, vamos ficar mais de 2000 anos? Você está parado no tempo. Você está sendo enganado, manipulado, irmão. Está em ilusão, você está parado. Não, eu estou fazendo pós-graduação, lá conversa furada. Não dá para ouvir mais isso no século XXI. E algumas pessoas param para julgar aquele pedinte e falam, é um vagabundo. Ele é vagabundo. Outro pode achar que esse pedinte, mendigo, vai pegar o dinheiro e vai comprar bebidas alcoólicas. De qualquer forma, não cabe a nós qualquer análise nesse sentido. Vai lá conversar com a pessoa, sente ela, cara, antes de julgar. É o irmão que está pedindo. Não percam oportunidades de ajudar de alguma forma pela aparência. Ah, aparência! Alguém pode pensar que conhece pessoa não muito inteligente que é rica. E também pessoa inteligente que é pobre. Ok? A inteligência é um critério que foi mencionado. Existem outros, tais como disciplina, além de que eu diferenciei as inteligências, persistência, capacidade de gerir e motivar pessoas, que aí pensando com você como empresário, e outras competências que aí nós teríamos que desviar, mas principalmente, para ser rico tem que ter coragem. Muita gente morre de medo, tem medo de avançar, de ser empreendedor, tem medo. Surge a oportunidade, fala, não, eu estou aqui bem, qualidade de vida, minha família está toda aqui. Oh, tem amigos que foram para a África trabalhar quando terminaram engenharia. Oh, foram para trás, foram para o Japão, vão atrás. Se não tem emprego aqui, onde tem? Vai onde tem emprego. E vai, por isso as pessoas se enriquecem. Ok? Lembrando que essas inteligências não são dadas por Deus. São desenvolvidas por nós em várias vidas. E depende de muito esforço. O esforço, ele tem que fazer parte da nossa vida, se é que a gente quer avançar. Portanto, uma pessoa pobre pode hoje ter abusado da inteligência em vidas anteriores, explorando, e vem com bloqueio. Ele vem sem inteligência. Ele não consegue, porque ele abusou da inteligência para explorar, para fazer alguma coisa errada em vidas anteriores. São necessidades reencarnatórias, tais como onde eu vou nascer na próxima vida, como eu vou viver, quais as possibilidades ao meu redor. Eu sempre lembro, se Bill Gates nascesse aqui em Borebi, que é depois de Agudos, interior do estado de São Paulo, teria montado a Microsoft? Possivelmente, não é verdade? Teve que nascer lá nos Estados Unidos. Sempre é bom lembrar que Deus nos criou iguais. As pessoas falam, eu quero igualdade. Já viu alguns políticos? Igualdade. Você vai para alguns países aí, igualdade. Peraí, irmão. Deus nos criou iguais. Simples e ignorantes. Todos nós, na largada, nós saímos todos iguais. E onde nos encontramos hoje tem a ver com as nossas escolhas, nas diversas vidas que tivemos. É complexo entrar nessa área, mas tem que ser dito. Onde nós tivemos a liberdade, o livre-arbítrio. A largada foi justa. E no final também nós vamos chegar todos iguais. Alguns vão chegar mais adiantados, outros atrasados. Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela, sabe aquela musiquinha? Paradão, o bichinho é paradão. Se a pessoa, sem nunca ter trabalhado nessa vida, vamos pegar um exemplo legal, recebe uma herança, poupuda, ou ganha na loteria, tem a ver com causa e efeito. E também passa a ser uma prova, tá? Passa a ser uma prova para ele, porque a riqueza não é fácil. Pode ocorrer de um filho único, vamos imaginar aquele filho único, né? Acaba de receber uma herança do pai que desencarnou. E depois, com muito tempo lá na frente, ele descobre que o pai dele foi o algoz que roubou a fortuna dele em vida anterior. E dentro da lei da sem-reação, Deus coloca aquele menino. E aí a gente fala, tá aí esse moleque, nunca trabalhou, sempre na boa, morou, e de repente recebe aquela fortuna. Tem alguma injustiça por trás, tem alguma ingenuidade.
Toma cuidado nessas análises, melhor ficar quietinho, em silêncio, estuda, não leia. Tem muita gente lendo muita coisa, não pode. Tem que estudar. Ler, todo mundo lê, até uma criança hoje fez aí o primeiro, o segundo, ela lê. Eu estou dizendo, estude, se aprofunda. Na verdade? Então não tem. O mundo é justo. E tem o caso aquele que se esforça, ele não consegue se enriquecer. O cara arranca os cabelos, briga, fica sem dormir, batalha, tem ideias maravilhosas, o cara é inteligente, mas não avança. Aí ele diz, nada que eu toco vai para frente, aquela conversa. Nem tudo que desejamos deve acontecer. O departamento de desejo. Pois os irmãos espirituais, responsáveis pelo nosso desenvolvimento, sabem que a riqueza, naquele momento histórico, irmão, pode atrapalhar muito. E percebe que você não está preparado para as tentações que virão. Tem o livre-arbítrio, mas fala, esse irmãozinho não está preparado. Vai vir uma vaidade, o cara cresce, deixa de cumprimentar aquele que te ajudou, deixa. Morou, ele cresce, o cara cresce. Aí vem o orgulho, a prepotência, pode atingir níveis fora do comum. É o ser humano, é o ser humano. É como perante uma criança. Você não pode dar tudo que ela quer. Não, lógico que não pode. Não é verdade? Nós somos crianças espirituais. Então Deus algumas vezes quer que nós aprendamos a dar valor também para a matéria. Você vai falar, mas Deus quer que a gente dê valor para ela? Sim, lógico, tem que dar valor para os valores espirituais da alma, mas ele tem que dar valor para a matéria, porque nós precisamos dela para bancar a nossa estadia aqui. E esses casos têm a ver com aquele rico que desperdiçou muita matéria em vida anterior. Exemplo, deixava estragar comida na geladeira, tinha muito dinheiro, né? Exagerava na gula, restaurantes caríssimos, a casa toda fica iluminada, gastando energia, aquele desperdício, gastos com bebidas alcoólicas, aquela extravagância, cerveja, churrasco, como a vida gosta de churrasco, cerveja, churrasco, aquela coisa, e festas constantes. Esse irmãozinho não está valorizando a matéria. Não é verdade? Está desperdiçando, e desperdiçar lá em cima é pecado. Porque tem gente do outro lado aí na África, outra, mesmo nas periferias aí, passando necessidades. Irmão, 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 acorda. Tudo que precisamos para evoluir, nós já temos. Tudo. Os talentos nos foi dado, fomos conquistando esse talento. Eu falo dom da criação, mas nós fomos conquistando os talentos. Precisamos agora multiplicá-los. Evitar a lamentação perante a dificuldade. É importantíssimo, né? Não, eu quero ser rico. Vão surgir dificuldades. Não é fácil ser rico, né? Vão surgir dificuldades. Mas evita a lamentação, porque a lamentação gera desesperança. E a esperança é uma luz nessa escuridão. E a pressão da ausência do bem, que eu vou chamar de escuridão, são irmãozinhos, né? Que vem aqui forçando a gente se desanimar, perder a esperança. Evitem a lamentação nesses dias a partir cada vez mais. Evite. Temos que agradecer. A lamentação gera desesperança. A gente acaba contaminando as pessoas. Porque se você vai lamentar, você está você está se passando como vítima. Ou você está lamentando algo que te fizeram, alguma coisa, o governo, aquela conversinha furada de brasileiro. Então, olha, a esperança foi nos dada, é uma luz que está dentro de nós, todos nós temos. Você não consegue, aquela conversa, a esperança é a última que morre. É boêmio, algum boêmio, alguém que não tinha o que fazer, criou sem saber, ingênuo e ignorante, criou essa frase. Não. A esperança sempre está dentro de nós, porque veio no pacote da alma. O que a gente faz é abafar a esperança. Então, aquele camarada que reclama, eu sou pobre, as coisas. Aquele cara que já nasce chorando. Todos nós nascemos chorando, que o médico dá aquela cutucada, mas o cara continua chorando, cara. É um lamentador, uma negatividade. E a negatividade vai aumentar externa, então vira um negócio aí que não faz bem. Não faz bem. Portanto, Deus colocou esse tesouro comum, que é a esperança, para nós iluminarmos o planeta de prova e expiação.
Nós estamos aqui para iluminar, principalmente nós espíritas, grandes devedores, grandes trabalhadores da última hora. Foi dada uma chance danada e nós não podemos aí dormir de botina, né? Como é dito aqui no interior. Deus não libera dificuldades sem considerar se você pode ou não superar. Nós, descendentes ou influenciados pelos latinos europeus, oh meu Deus, latinos europeus, são os que dão mais trabalho na Europa. Nós dramatizamos demais da conta. Aquela coisa horrível, essas novelinhas que ainda estão aí. E tem gente que assiste, cara, pelo amor de Deus. A maior parte de nós, eu estou aqui colocando de maneira geral, somente os latinos de maneira geral, não são muito afim de se esforçar, eles querem facilidade, geralmente, por favor. Vem mudanças, estão vindo aí. Agora, vamos lá. Eu vou trazer algumas frases para a gente finalizar, interessantes. E vamos refletir. Se nós controlarmos a nossa riqueza, todas elas, hein, olha, que nós comentamos aí, seremos ricos e livres. Agora, se a nossa riqueza nos controlar, seremos, na verdade, pobres. Essa frase é do Edmund Burke. São frases só para a gente refletir, hein? Olha, tem gente que é controlado pela riqueza. Cara, apegado, sabe? Uma coisa horrível. Ama coisas que não têm vida. Não nos tornamos ricos graças ao que ganhamos, mas com o que não gastamos. Sabe quem falou isso? Henry Ford, o criador da linha de produção. Porque o automóvel, de alguma forma, ele contribuiu, né? O automóvel já estava no pedaço, na Ford. Não nos tornamos ricos graças ao que ganhamos, mas com o que não gastamos. Henry Ford, americano. E olha só esse camarada francês. A religião, ele falou isso, por favor, no século XVIII. Tentar entender agora não vai ser fácil. Era uma outra mentalidade na França. Ô, França! A religião é aquilo que impede os pobres de matarem os ricos. Olha, eu vou repetir. Napoleão Bonaparte, ele nasceu em 1769 e faleceu em 1821. Eu não sei se ele desencarnou ou morreu. Porque só repetindo, desencarnar é quando você desapega. Morrer é quando você fica ao redor aqui. Namorou? Fica ao redor aqui apegado ao corpo, aquela coisa toda que a gente sabe. Né? Então, quem foi Napoleão Bonaparte? Olha bem a frase, hein? A religião é aquilo que impede dos pobres. Então, dá para imaginar a exploração na época dos ricos em cima dos pobres. Isso continua de uma forma muito inteligente, hein? Mas ele disse, Napoleão Bonaparte, ele foi um estadista, líder militar, ganhou destaque, principalmente durante a Revolução Francesa, liderou várias campanhas militares, enfim. Ele foi imperador dos franceses, hein? Lá de 1804, foi até 1814. E, portanto, está aí uma homenagem ao Napoleão Bonaparte. E, algumas psicografias espíritas dizem que ele quase cumpriu totalmente a missão dele. Hein? Interessante. Agora, vamos lá. Ser médico, isso é uma frase da Louise Céline. Ser médico é uma tarefa ingrata. Quando é pago pelos ricos, corre o risco de ser considerado como um criado. Quando é pago pelos pobres, um ladrão. Eu vou repetir porque é interessante. Ser médico, essa Louise Céline, ou melhor, desculpa, Luiz é um marmanjo, tá? Céline, sobrenome feminino, mas é um marmanjo. Ser médico é uma tarefa ingrata. Quando é pago pelos ricos, você corre o risco de ser considerado como um criado. Quando é pago pelos pobres, um ladrão. E é batata, hein? E aí, mais uma, do Oscar Wilde. Nenhum homem é suficientemente rico para comprar o seu passado. Olha aqui. Dá para a gente refletir bastante. E essa vem do Steve Jobs, que criou a Apple, uma pessoa que eu admirei muito, já possivelmente desencarnou, porque ele era desapegado mesmo, o pouco que eu estudei a vida dele, andava descalço na faculdade.
Ser o mais rico do cemitério não é o que mais importa para mim. Ele falando de Steve Jobs, ok? Que inventou aí o Touch, né? Ele que inventou aí a Apple. Ele foi ele fundador da Apple numa garagem, uma forma bem simples, um ótimo negociador, por sinal. Então, vou repetir. Ser o mais rico do cemitério não é o que mais importa para mim. Ir para a cama à noite e pensar que foi feito alguma coisa grande, isso é o que mais importa para mim. Eu vou repetir, porque já estamos terminando, é uma frase que fica, a sugestão nossa é que a gente leve muito a sério isto, nesses dias atuais. Principalmente a gente tem batido na tecla da riqueza espiritual, que é a principal, se esforçar para fazer uma caridade por dia, que pode ser material, moral, não importa, uma caridade de coração. Vou te pedir, por favor, providencie para eu poder fazer uma caridade. Eles mandam. Os mais ousados perguntam: o que queres que eu faça? Fantástico. Então vamos repetir a frase do Steve Jobs para a gente dormir com essa frase. Ser o mais rico do cemitério, sou o mais rico do cemitério, não é o que mais importa para mim. Ir para a cama à noite e refletir, pensar que foi feito alguma coisa grande, tipo, eu aproveitei o dia, carpe diem, aproveitar o tempo, que é a riqueza do tempo, essa riqueza gratuita que nos foi dada. Isso é o que mais importa para mim. Steve Jobs, uma pessoa, um ótimo rico, um bom rico, como Antônio Emílio de Moraes, e o nosso Mané, esse africano, que tem dado ótimos exemplos para os esportistas, jogadores de futebol riquíssimos. Fica aí esse recado, que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma extraordinária semana com muito amor e muita caridade. Que assim seja. Muito obrigado, David. Muito bem. Na sequência, então, teremos a palavra do Dr. Deolindo. Por favor, Ana. Boa noite a todos, né? O estudo de hoje, desigualdade das riquezas, ficou bem claro os esclarecimentos. Apenas duas perguntas. Será que a desigualdade das riquezas é necessário ou não? Será que a desigualdade das riquezas faz parte do bem ou do mal? Então, podemos responder, é necessário. Faz parte do bem, mediante essa sabedoria divina que nos colocando juntos dentro desse processo mútuo de aprendizado faz com que este quesito tenha uma suma importância na sociedade, desde que todos conseguissem entendê-la, porque essa desigualdade faz com que nós colaboremos uns com os outros, mediante as necessidades da qual se faz presente na vida material de cada um. E Deus, com a sua sabedoria, se dividiu de forma perfeita essas riquezas, mediante a condição do qual cada ser assim se encontra, dentro do seu estado moral, seu estado intelectual. E para administrar também a riqueza, tem que ter a devida sabedoria para ser útil a multidões. E do outro lado, tem que ter a simplicidade, o agradecimento e a vontade e a alegria em poder exercitar o seu trabalho para que assim possa redistribuir riquezas para muitos outros e assim também receber os seus benefícios para que
tenha o seu bem-estar social, o seu bem-estar financeiro, que fará assim com que o positivismo o impulsione sempre a buscar cada vez mais o seu crescimento, essa busca para com Deus. Então, a desigualdade é uma necessidade e não devemos nós lastimar a nossa situação, mas agradecer, porque nesse prezado momento, nessa reencarnatório que nós nos encontramos, tenhamos a certeza absoluta que Deus nos designou ou nos proporcionou aquilo que realmente de necessário nos é, para que assim não nos percamos novamente, porque a vida não se restringe apenas a uma existência, mas há muitas existências que se completam dentro desse aprendizado, e essas experiências são importantíssimas para o desenvolvimento do ser. Então, veja nessa simples colocação, que assim procurei fazer, e também gostaria de chamar a todos nesse momento para que coloquem as suas riquezas espirituais, sentimentais e morais nesse instante a eclodir de dentro de ti, para que assim possamos nos unirmos todos dentro desse elo, desse cordão fluídico, da qual assim está a nos estreitarmos nesse instante, para que assim a luz do divino e amado Mestre, encontrando com a nossa luz, possa vir a propiciar benefícios maravilhosos para cada ser. E também possamos, ao emanarmos esses sentimentos, esses pensamentos positivos e fraternos, estarmos também a nos relacionarmos mentalmente com toda essa falange de espíritos abnegados e trabalhadores de nosso Senhor, que está sempre de prontidão para atender a todos, propiciando, em primeiro instante, o reencontrar do equilíbrio emocional, da qual tão necessário assim se faz nesta humanidade, que aí está a habitar essa crosta terrestre. Para que, desta forma, tenhamos nós muito mais consciência do certo e do errado, como também aprendamos nós a nos autoproteger de muitas influências e de dardos negativos, do qual organizações não boas direcionam a este planeta, querendo atrapalhar o seu progresso, a tua evolução. Ou atrapalhar não é a palavra correta, mas sim atrasar o seu progresso e a tua evolução. Então, coloquemos essa nossa riqueza à disposição
do próximo. Coloquemos essa nossa riqueza à disposição de Deus, para que, assim, essa grande egrégora da qual poderá atingir a esse planeta esteja fortalecida, esteja humanizada, para que os preceitos do amor divino tenham sempre a sua prevalecência nesses 4 cantos deste planeta, trazendo desta forma muita luz e facilitando com que o despertar de cada criatura divina assim possa ocorrer com um pouco mais de facilidade, onde não nos coloquemos mais de forma turrona ou teimosa, mediante aquelas pequenezes do orgulho que ainda toma conta de nós. Tenhamos a simplicidade, a humildade. Deixemos-nos a fé, aquela fé da qual realmente remove montanhas, que é uma fé raciocinada, consciente, tem a sua prevalecência nesses momentos de dificuldades e nos momentos de tranquilidade possamos sempre estarmos a refletirmos cada vez mais e nos dispondo a buscarmos a cada dia momentos novos de aprendizado e de superação das nossas fragilidades, porque assim estaremos nós a acumularmos riquezas interiores e espirituais que terão um grande peso quando assim viermos a desencarnarmos, porque estaremos nos desapegando e estaremos sempre em uma busca constante de responsabilidades para que esse processo de crescimento espiritual possa se concretizar na sua amplitude, completando assim essa etapa, a qual necessário se foi mediante nossas deficiências, vindo a nos provar, e da qual, com muita determinação, viemos a vencê-las e assim a nos melhorarmos como espíritos, do qual assim somos. Que a tua luz, Mestre, nesse instante possa assim se prevalecer sobre todos, e que sobre a cabeça de cada um a sua mão seja assim depositada, com todos os benefícios que está a nos gerar. Benefícios esses que estará a iluminar, a equilibrar. Benefícios esses que estará a nos trazer o bem-estar do corpo físico, o bem-estar da mente, o bem-estar do coração. Benefícios estes estará a reequilibrar as moléculas de nosso organismo físico, proporcionando curas maravilhosas, que temos nós a consciência que vós
pode realizar. E nesse instante, sabemos nós que vós assim quer nos curar. Então, abramos os nossos corações. Deixemos com que essa presença maravilhosa de Jesus ali adentro. Mas, ao término dessa simples reunião de cura espiritual, não fechemos os nossos corações. Deixemos eles abertos a Jesus, para que não reine essa paz, não reine esse alívio apenas nesse momento. Ela possa reinar pelo nosso dia a dia, porque estaremos nós a modificarmos até mesmo a nossa forma de pensar. Porque se a dor nos incomoda, se a enfermidade nos desespera, entreguemos a isso, para que assim a mente, o coração, deixe de agir negativamente, possa alimentar-se dessas bênçãos da qual o Pai está a nos oferecer, nos proporcionando com que o olhar para a vida se torne diferente, onde seremos eternamente agradecidos por tudo que nos destes, por tudo que nos dá, pelos momentos de dificuldades, pelos momentos de alegria. E não deixemos com que as reclamações, com que as lastimações, não deixemos com que o medo, com que as amarguras através das tristezas, dos desânimos, tomem conta de nós. Não. Muito pelo contrário. Se agradecidos estamos ao Pai pelas oportunidades, estaremos a nos alimentarmos da sua luz, do seu amor, despertando em nós a consciência plena da fé, que necessária assim se faz, porque ela remove essas montanhas que tanto incomodam a nossa vida, mas principalmente incomodam nossos corações. E libertamos-nos de tudo aquilo que nos aflige. Joguemos fora os ressentimentos e enchamos-nos de amor, de alegria e de esperança, porque assim a cura do espírito se fará presente. E nesse momento, nesse planeta, o corpo é apenas uma passagem, mas o espírito, ele é eterno. A cura é muito maior do que imaginamos. Alegria, alegria, alegria em viver. Agradecimento, agradecimento, agradecimento por tudo que temos por oportunidade na vida, por passar, muitas das vezes dentro de uma prova, ou na maioria das vezes dentro dos erros que nós mesmos nos acometemos, ou mesmo dos acertos que também nos acometemos, porque tudo se completa. E tudo assim nos leva à espiritualidade de forma digna, perante os esforços e a determinação da busca do conhecimento, mas principalmente das mudanças interiores, os quais nos são necessários constantemente. Então, assim,
que a paz do divino e amado Mestre, a luz de todos esses vossos mensageiros, que posso dizer assim em palavras simples, e todos esses anjos do Senhor, que estão a distribuir o seu bálsamo e as suas bênçãos, reinem constantemente em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. E assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, doutor Violino, pelo carinho, pelas palavras carinhosas, incentivadoras, esclarecedoras sobre a desigualdade das riquezas. Muito grato por todo esse amor e esta energia que acabamos de receber através destas ondas de energia positivas e maravilhosas, que nos fortalece e nos ampara para que possamos vencer as nossas dificuldades no dia a dia. E assim, vamos iniciar o nosso dividir, o nosso compartilhamento destas energias maravilhosas que acabamos de receber. Os nossos irmãos estão com os nomes postados no nosso grupo de cura, de grupo de estudo, enfim, Pai, presentes no nosso encontro, e sejam abençoados, iluminados neste momento, por esta luz maravilhosa que nos circunda, que nos ilumina. Que essa luz nos fortaleça e nos traga a cura para as nossas enfermidades, nossos desequilíbrios. Que todos eles sejam também agraciados com todo este carinho. E assim, Pai, te agradecemos por tudo que nos proporcionou nesta noite, este grande ensinamento sobre essa desigualdade das riquezas, aonde ela só tem benefício a nos trazer, desde que bem utilizada, desde que bem administrada. Muito grato, Pai. Muito grato, Pai. Muito grato, Mestre Jesus, que nos ampara e nos fortalece. Muito bem. Para nos dirigirmos ao nosso encerramento, eu pediria para que a dona Isolda fizesse a prece de Cáritas. Nossa. Obrigada, né? Então, vamos agradecer por esse estudo de hoje, essas palavras maravilhosas, Senhor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações, dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, aflito a consolação, doente o repouso. Pai, dai o culpado o arrependimento, o espírito sua verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade permite os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, o raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa santa e pura e bendita imagem.
Que assim seja, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade, Senhor. Que assim seja. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Pediria a todos que neste momento se recolham por alguns minutos, 5, 10 minutos, em seus aposentos íntimos com as suas águas, para que o atendimento de cura se processe e se realize. Então, recolham-se por alguns minutos, para que a espiritualidade, essa equipe maravilhosa que nos assiste, complete o atendimento de cada um de vocês. Jesus, que nosso Deus Pai nos abençoe e nos ilumine na nossa semana. Uma boa semana a todos e uma boa noite.